E de lá vem o meu pai, bêbado, tropeçando, todo sujo. E minha mãe estava sentada na mesa, chorando, pois a gente havia acabado de ser despejado. Sim, o dono da casa chegou em mim e na minha mãe, nos dizendo: amanhã mesmo eu mando tirar tudo que tem aqui dentro. Vocês vão embora hoje, pois amanhã já não quero mais ver a cara de vocês. Pegou e saiu. Esperamos o meu pai chegar. Não sei o porquê, ele não iria resolver em nada, a não ser que a única solução que a gente tinha para não ir para a rua era meu pai conversar com meu avô, o pai dele, e nos dar teto até as coisas se resolverem. O meu pai era brigado com meu avô, por causa da cachaça, como sempre. Então, depois de um tempo que a bebida foi passando o efeito, a minha mãe foi explicando para ele. Até hoje não entendo o porquê a minha mãe ficou com ele, com o meu pai. Hoje eu perdoo ele. Hoje eu, Leandro, filho do velho Tonho bêbado, como era conhecido, perdoo ele pelo que ele fez. Mas naquela época era muito difícil. Então, depois de muita conversa, estava já para anoitecer. A gente começou a arrumar as nossas malas. E lá estávamos nós, de manhãzinha, pegando o primeiro ônibus na direção da cidade do meu avô. Confesso para vocês que admiro a inteligência do meu pai, pois não é qualquer um que consegue encontrar o sítio do meu avô, pois era muito distante e muito longe, e naquela época não existia GPS. Eu lembro que a gente pegou 3 ônibus, uma carona com um caminhão, e andamos muito, mas andamos muito mesmo, numa estrada de terra. E meu pai parecia que estava se divertindo. Ele falava para a gente: vire aqui, e a gente virava. Logo em seguida, vire aqui, e a gente virava. Para mim, parecia um outro mundo, pois era muito distante da pequena cidade onde a gente morava. Não demorou muito, o meu pai falou: lá está o sítio do vô. A gente chegou na porteira, com várias malas, várias roupas, pois a gente teve que deixar os nossos móveis ali, apesar que os nossos móveis confesso que não valia muita coisa. Então, ficamos na porteira, enquanto meu pai pulou ela e foi em direção à casa do meu avô. Antes disso, meu pai falou: rezem para que ele me aceite, pois se ele não aceitar eu não sei o que vai ser de nós. Então a gente ficou lá, na expectativa. Meia hora de conversa. E meu pai veio, junto com o meu avô montado em um cavalo. O meu avô olhou para mim e falou: quanto tempo, Leandro, que eu não te vejo. Então a gente foi para o sítio. Fomos aceitos pelo meu avô. Meu avô e minha avó eram pessoas muito boas. Eu não tinha contato com eles até aquela época. Aí eu digo para vocês: há males que vêm para o bem. Eu fiquei muito próximo do meu avô e da minha avó, que para mim eram pessoas sensacionais, incríveis. A minha avó era uma pessoa muito amável. Tudo que ela falava, eu ouvia e guardava. Ali estava começando a nossa nova história. Muito melhor do que a antiga. Confesso que o meu pai até diminuiu um pouco com a bebedeira. De vez em quando eu via ele tomando uns goles de pinga, mas nada comparado ao que se passava naquela cidade. A minha mãe, eu cheguei a ver ela sorrindo novamente. Estava tudo indo muito bem. Eu comecei a trabalhar no campo, mas eu tinha que dar um jeito de estudar. E com o tempo consegui, me matriculei numa escola, mas eu tinha que trabalhar também. A minha vida era o seguinte: eu acordava 4 horas da manhã, começava a trabalhar às 5 e parava às 11h30, ajudando meu avô. Almoçava e corria até a escola. E lá eu estudava até o finalzinho da tarde. Fiz vários amigos ali. Confesso que amigos de verdade, amigos verdadeiros. Uma pergunta sempre vinha na minha mente: por que todo mundo da escola parecia que tinha medo de um tal de bambuzal?
Parecia que era o assunto do momento. Então cheguei em casa e contei para minha avó, que era uma das minhas melhores amigas. Vó, o povo da escola vive falando de um tal de bambuzal. O que acontece lá? Minha avó e meu avô mudaram o olhar. Meu pai não entendia, nem a minha mãe. Então ele nos contou que aquele bambuzal, que era para a gente ficar o mais distante possível, o mais afastado possível de lá, pois o mal morava lá. O Saci Pererê morava naquele lugar, que era para a gente ficar afastado. Não importasse o que acontecesse, era para a gente se afastar dali. Eu não entendi. Eu já tinha ouvido falar de Saci, essas coisas, mas achava que isso era só coisa do folclore. Então minha avó falando que vários trabalhadores foram teimosos e passaram por lá e acabaram presenciando aquela criatura e que ela era totalmente diferente do que as pessoas contam. Ela realmente é muito má. E a minha avó me alertou, olhando bem nos meus olhos. Filho, e apontou o dedo, nunca vá no tal bambuzal. Na hora eu entendi, fiquei muito pensativo. E o tempo passou. Estava voltando com meus amigos da escola, até que um deles teve a fantástica ideia. O que vocês acham da gente fazer uma aventura? A gente ir no tal bambuzal? Aí eu parei e lembrei do que minha avó tinha falado. E falei, a minha avó disse para mim nunca chegar perto desse tal bambuzal. E meus amigos começaram a fazer brincadeiras, falando que eu não tinha coragem, que eu estava morrendo de medo. Um dos meus amigos falou o seguinte: tá vendo só como que está claro? Como ainda está cedo? O sol não foi embora. Você tem medo de passar no bambuzal de dia? Se fosse de noite até entenderia você. Mas o sol ainda não foi embora. Não aparece bicho durante o dia. Ainda mais o tal do Saci. Então todos eles começaram a ir e caçoar de mim, falando que eu não tinha coragem. Por algum motivo, eu tomei coragem e fui com eles. E fomos nós caminhando para o outro caminho, o caminho do tal bambuzal. Confesso a vocês que no caminho eu senti algo que me dizia que não era para mim ir. Um frio na barriga, um arrepio. Assim que a gente chegou no caminho onde dava um bambuzal, por incrível que pareça, a gente viu aquele monte de folha passando com o vento. Aí um deles brincando, aí o Saci montado no redemoinho. Eu só observei, não falei nada, enquanto aquela sensação, aquela opressão, parecia que estava sufocando meu pescoço. Olhei para aqueles bambuzal que estralava bem alto com o vento. Confesso que mesmo com a luz do sol, era muito assustador ali. A presença do mal estava presente naquele lugar. Tentei mais uma vez falar com meus amigos. O que vocês acham da gente voltar? A gente veio até aqui e não precisa passar por aí, pois quando se entrava pelo bambuzal se fazia uma curva e ficava tomado, bambu de um lado, bambu de outro. Era bem dizer escuro ali. E eu estava morrendo de medo. Não quis falar para eles, mas eu estava morrendo de medo, pois eu confiava muito na minha avó. E aqueles rapazes, meus amigos, estavam todos dando risada. Vamos atravessar. Um deles foi correndo até o bambuzal e voltou. Ei, vamos lá, vamos lá. Então, naquela empolgação dos meus amigos, e para eu não parecer um covarde, fui. Confesso que fui com muito medo. Fomos. A gente estava em 6 amigos. E estávamos passando por dentro do bambuzal, olhando para cima, olhando para o chão. E confesso que foi coletivo. Nós 6 começamos a ficar zonzo. E quando a gente ficava zonzo, parecia que vinha lá de longe, aumentando, uma espécie de assobio. Em seguida, nós 6 ouvimos uma gargalhada.
Naquilo que a gente ouviu aquela risada, a gente correu desesperadamente voltando para trás. Mas confesso para vocês que algo sobrenatural ali aconteceu. A gente voltava para trás e parecia que de alguma forma a gente estava voltando para dentro do bambuzal. Não importa o quanto a gente corresse, a gente voltava para o bambuzal. Estávamos muito assustados. Me lembro que meus amigos gritavam que nunca mais iam fazer isso, pedindo perdão, pedindo ajuda, gritando por socorro. Mas ninguém estava nos ouvindo. E o mais estranho aconteceu. Começou a chover. Isso mesmo, dentro daquele bambuzal começou a chover. Não tinha explicação. Eram 5 horas da tarde. O sol ainda estava muito forte. A rua era empoeirada e estava chovendo. Não tinha como estar chovendo. Não tinha como a gente não conseguir sair daquele bambuzal. E aquela risada simplesmente aumentava e aumentava. Conferir até onde o corpo da criatura. E ela aproximadamente tinha mais de 15 metros de comprimento. Mas o pior estava para acontecer. Quando de repente a gente começou a sentir pauladas nas nossas costas. Isso mesmo, a gente estava apanhando de bambu. Foi quando cada bambuzada vinha e batia, estralava nas nossas costas e doía muito. Meus amigos gritavam, eu gritava. Eu lembro que eu levei uma bambuzada bem na orelha e ardeu muito. E aquilo dava risada e nos batia. Batia em nós com muita força, mas muita força mesmo. Lembro que o meu amigo levantou a camiseta e ele estava tudo marcado. Não tinha como, a gente olhava, estávamos em 6, em um círculo, olhando para todos os lados, e não víamos ninguém, a não ser aquela risada, e aquele passar de vento, e aquela estralação de bambu. Era simplesmente assustador, não tinha explicação. Estávamos sendo atacados pelo tal do Saci Pererê. Então, de alguma forma a gente caiu no chão e começou a chorar, a rezar. Um de nós começou a rezar. Até que disseram para o casal eu levantei a cabeça, pois estávamos com muito medo. O chão estava puro barro, era pura água caindo em cima de nós, e os bambus batendo, estralando, e risada. Quando me levantei e olhei, em meio àquele céu acidentado, lá estava uma figura totalmente assustadora. Ela era alta, tinha aproximadamente 2 metros de altura. Confesso que a pele daquela criatura parecia com a de um dragão. Ela era negra, com os olhos vermelhos. Na sua cabeça existia uma espécie de pano. Não sei te explicar como que era, mas era vermelho. Ele estava com um charuto bem grande, parecido feito de ossos na boca. Ele olhava para mim. Ele não tinha 2 pernas. Era como se fosse o próprio bambu. Ele era reto, tinha uma perna só. Olhava com um sorriso, pois o que se dava para ver eram seus dentes que eram branquinhos. Ele sorria um sorriso bem largo para mim. Isso é sobrenatural, é tão real quanto natural. Os meus amigos já estavam até passando mal de tanto medo. Eu fiquei em choque, olhando para aquela criatura que simplesmente sumiu junto com as folhas. Você já viu alguma coisa desaparecer? Eu vi. É como você colocar algodão doce na água. Aquilo foi sumindo na minha frente. Mas ele não nos deixou em paz. Continuou nos batendo, nos empurrando, nos machucando. Lembro que um dos meus amigos estava com o olho todo vermelho, dizendo que algo jogou brasa no seu olho. Não sei o porquê aceitei esse maldito desafio. Um dos meus amigos tinha acabado de mijar na roupa. E aquela chuva que não tinha lógica, aquele barro, aquele cheiro horrível, aqueles bambus que não paravam de estralar e aquela criatura que havia aparecido para mim. Era muita coisa para minha cabeça. Eu não estava entendendo nada. Quando, de repente, tudo escureceu. Eu acordava e apagava. Eu estava num cavalo. Acordava e apagava. Eu me lembro que estava sendo carregado. Fui levado para o sítio do meu avô.
Por minha sorte e dos meus amigos, um homem viu a gente se desafiando e viu a gente entrando lá dentro do bambuzal. Este homem conhecia o meu vô. O meu vô, ao saber que eu tinha entrado ali, veio com seus homens que trabalhavam com ele em direção do bambuzal e nos resgatou de lá. Confesso a você que se não fosse aquele homem que nos viu, acho que eu e meus 6 amigos tínhamos sido engolidos por aquele bambuzal e aquela criatura que se diz ser o Saci, pois ela não tinha sumido, ela não tinha parado. E eu apaguei porque ele tinha batido na minha cabeça. Nunca mais a gente foi naquele bambuzal. Nunca mais ninguém passou por ali. E depois de um tempo, de muito esforço das pessoas que moravam ali, o prefeito foi com as máquinas naquele lugar e arrancou tudo. Mais de 500 metros de bambu, todos arrancados e derrubados. Fora que todos os trabalhadores que passaram por ali, derrubando aqueles bambus, tiveram grandes problemas. Dizem que máquinas quebraram, máquinas queimaram, um homem perdeu o dedo. Vários homens viram a tal criatura. Vários homens foram atormentados pelo Saci, mas com muito esforço, aquilo foi derrubado. E o prefeito fez uma grande reunião com todos. Eu lembro muito bem que o meu avô foi comigo, pois ele disse que a gente tinha que ouvir aquilo. Fui eu, o meu avô, o meu pai e minha mãe. E o prefeito, em uma espécie de reunião com os moradores mais antigos, dizia que aquilo tinha que ser esquecido, que não ia ser bom para a cidade se as outras pessoas soubessem o que tinha acontecido ali, que o problema finalmente tinha sido resolvido, que com muito esforço e com muito sacrifício, os homens derrubaram os bambuzal, e ali estava livre. Mandaram um padre passar por ali, orar e benzer aquela rua, que era conhecida como Bambuzal do Saci Pererê. Depois dessa experiência sobrenatural, eu e meus amigos nunca mais fomos o mesmo. A gente acredita muito nessas histórias, tanto que um deles virou uma espécie de escritor que fala e procura sobre essas coisas. Eu prefiro somente contar o que eu presenciei. E confesso que, depois de vários anos, voltei a passar ali. Meu pai já não estava mais comigo, nem o meu avô. Ambos tinham falecido. Minha avó e minha mãe também. Hoje já me encontro como um senhor de idade. Já tenho até netos. Sempre conto para eles sobre essas coisas, para que eles se protejam, que eles sempre estejam em comunhão com alguma igreja. Não importa qual a religião, o importante é estar com Jesus. Pois se eu soubesse disso naquela época, talvez essa criatura não tinha aparecido para mim e para meus amigos. Passei novamente naquela rua. Hoje já não assusta mais, pois está asfaltado, os meios fios estão todos pintados, uma iluminação muito boa e construíram umas espécies de casa ali por perto. O lugar mudou muito, está bem vívido. Nem parece o lugar onde eu e meus amigos presenciamos a tal criatura conhecida como Saci Pererê, um verdadeiro demônio. E também dou um conselho a quem é mais novo. Quando uma pessoa mais velha te dizer, não vá em tal lugar, pois isso não vai te fazer bem, ouça ela, pois, na maioria das vezes, ela tem a razão. Tomem cuidado e sempre orem por proteção, porque essas coisas existem.